E aí, menina, a Etna vai lá e me faz uma propaganda com a hashtag Criado Mudo Nunca Mais. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você que está aí do outro lado é sempre bem-vinda, bem-vinde e bem-vindo aqui nesse espaço. E você pode apoiar a produção de conteúdo desse canal aqui no Clube de Membros no YouTube ou então no apoia-se/Jana Viscardi e pode contribuir de outras formas, claro, como deixando aqui o seu comentário, sua crítica, sua sugestão de vídeo, seu like e compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. E é sempre possível, claro, me acompanhar nas diferentes redes sociais. Hoje eu tô aqui para fazer uma conversa sobre algo que sempre acontece no Dia da Consciência Negra, mas não fica restrito a esse momento, mas ganha bastante enfoque nessa época do ano, que é sobre pensar se a palavra X ou Y é racista ou não. É comum que a gente veja, inclusive, listas de palavras e indicando se você pode ou não usá-la e trazendo uma série de justificativas para isso. Essa conversa, inclusive, não é nova. Você tem lá ainda nos anos dos governos Lula essa conversa surgindo a partir de um manual que foi entendido como esse manual do politicamente correto, que depois de receber uma série de críticas foi, inclusive, tirado do ar. Isso lá nos idos de 2004, talvez. Então observe que essa conversa não é de hoje e a questão do politicamente correto, ela mesma, pode ser pensada já a partir de muito tempo e a sua origem, inclusive, tem aí discussões sobre efetivamente quando é que esse politicamente correto tem início. Eu trago, inclusive, alguns artigos falando sobre isso, aprofundando essa questão do politicamente correto, caso seja do seu interesse, eles estão aqui embaixo. Um deles é da professora Morato, junto com a professora Bentes, e outro deles é com o professor Gabriel Nascimento. Muito bem. Essa conversa sobre é racismo ou não de palavras, ela é curiosa, entre aspas, do ponto de vista da linguística, porque quando eu olho para a maneira como essas discussões muitas vezes reverberam, me chama a atenção, primeiro, uma coisa: a concentração na palavra em si. E essa é uma conversa que também Gabriel Nascimento vai fazer, tanto nesse texto mais recente, de 2021, que eu trago aqui embaixo, quanto no próprio livro Racismo Linguístico, que ele vai defender que não se trata de uma questão da palavra, que fica restrita ao plano da palavra. E por que a gente fala isso? E por que se fala isso? Por que essa discussão surge trazendo a conversa para esses termos? Porque, a depender da maneira como essa conversa é trazida, é como se o problema estivesse na palavra. E nisso, a gente ignoraria e ignora muitas vezes aquilo que está no plano não só da palavra, mas de discursos que reverberam há muito tempo na nossa sociedade e antes disso, na fundação dessa sociedade, portanto, não só nos discursos, como uma sociedade racista. Então, pensar o que as palavras têm e o que carregam é evidentemente importante, mas quando a discussão ela tira a palavra como se isso resolvesse o problema, a gente tem um outro problema, que é o fato de que não se reconhece aí o racismo na nossa sociedade, o que faz com que a gente continue validando essa lógica de que supostamente esse racismo não existe. E veja, nada novo sob o sol, se a gente vive num país fundado na violência racista e que ainda assim tem gente que vai lá e publica livro pra dizer assim, racismo não existe, no Brasil não tem racismo. Ai, eu tô rindo. Mas eu tô aqui já até me adiantando um pouco nessa conversa, que pra mim tem 2 pontos, 3 na verdade. Então, essa conversa ela tem muitíssimos mais pontos, mas que pra este vídeo eu queria trazer 3 pontos. Esse elemento da palavra e como é que essa discussão é desenrolada, digamos assim. Dentro desse elemento da palavra, que seria meu segundo ponto, o destaque para a etimologia, que eu quero falar com vocês, e a partir daí pensar, então, outras violências que vão acontecendo no plano do discurso e que muitas vezes são ignoradas quando o foco está exclusivamente nesse lugar da palavra. Então vamos lá. Eu já falei desse elemento da palavra isolada, o quanto se você faz a conversa só na palavra isolada,
o quanto você está esquecendo que uma palavra não acontece isolada no mundo, tanto quando você vai decidir se a palavra não é racista ou ela é racista, tá? Então é como se a palavra fosse isolada no mundo, ela não é. E eu acho que um bom exemplo para a gente pensar o quanto a palavra isolada não é aquilo que define se o racismo está ali ou não, porque, enfim, racismo numa sociedade como a nossa, ele é fundante, ele tá ali, né? O próprio Gabriel Nascimento vai defender, né, que o racismo ele é essa formação histórica mesmo. Então, ok, de base a gente não poderia ignorar isso, mas eu acho que um exemplo muito bom é o que está, inclusive, nesse texto de Morato e Bentes, sobre o politicamente correto. Quando eu li esse exemplo, eu pensei nisso, nessa questão da palavra. Bolsonaro, em 2017, ele faz um ataque à comunidade negra, e esse ataque ele vem no seguinte formato, uma frase que diz assim, ele vai falar dos quilombolas e ele vai dizer que o afrodescendente mais leve lá pesa 7 arrobas. Observe, vou colocar entre enormes aspas, tá? Uma piada horrorosa, não é uma piada, essa ironia que é feita diante do uso ou não de algumas palavras por força do politicamente correto e que é feito pela direita e pela extrema-direita, especialmente, que tem a ver com dizer, então tem que ficar usando palavrinha assim ou assado, é mimimi. E numa dessas, a palavra afrodescendente, ela entra nesse lugar, tá? Dessa ironia. E aí é curioso você observar que Bolsonaro, ele tá usando a palavra afrodescendente, que num dado momento é pensada como a palavra correta para se reportar à comunidade, a pessoas da comunidade negra. Então, você chamar de afrodescendente. E aí, quando eu digo que o problema não pode estar só na palavra, porque você tem aí Bolsonaro usando o termo afrodescendente, que seria, digamos assim, politicamente correto, mas ele usa esse termo para construir essa sentença, dizer que o mais leve lá pesaria 7 arrobas. Arroba é uma medida usada para bichos vivos. Então é evidente que o uso da palavra afrodescendente não resolve um preconceito que está sendo trazido nesse contexto de produção. Então, para a gente pensar o racismo, não basta só a palavra, mas o contexto em que ela está sendo produzida, quem é que está trazendo aquela fala, sabe? Tem uma série de elementos que acompanham. Os conhecimentos que são partilhados naquela comunidade sobre aqueles elementos todos. O tom que é empregado para falar aquela coisa. Então, são inúmeros exemplos. Eu acho que o mais recente é o uso da palavra neguinho pelo Nelson Piquet, que inclusive foi o motorista do Bolsonaro, enfim, no 7 de setembro aí. Então, observe. Não é só a palavra sozinha isolada. A palavra sozinha isolada, ela pode nos trazer uma pista, sim, é evidente. Mas não é ela sozinha que vai determinar se está bom ou se não está bom aquilo, se há preconceito ali ou não, né? E aí, eu estava aqui falando do politicamente correto, e tem uma discussão também de se pensar a importância ou não do politicamente correto. E isso mesmo dentro de olhares mais progressistas. Eu não estou falando aqui de uma disputa que tem a ver com uma extrema-direita ou uma esquerda, digamos assim. Mesmo dentro dos campos progressistas, vai se refletir sobre o politicamente correto. O próprio Gabriel Nascimento faz uma reflexão sobre isso, em torno dos usos que são feitos do politicamente correto, e o texto de novo tá aqui embaixo. Aí você pode perguntar, tá bom, o que seria o politicamente correto? Talvez uma possível definição é pensar esse olhar sobre, nesse caso, sobre a língua ou sobre práticas que tem a ver com repensar dinâmicas que reverberam discursos e práticas que são preconceituosas para grupos da sociedade que são muitas vezes silenciados. Talvez uma definição um pouco longa aqui, você pode trazer outros elementos para essa definição. É apenas uma definição possível. Então, observe que a palavra sozinha não resolve, porque você tem as pessoas fazendo uso dessa palavra em contexto, palavras que isoladamente seriam consideradas como, entre aspas, corretas, dentro do que seria esse possível manual de um politicamente correto, mas que são empregadas carregando marcas de preconceito. Então eu espero que isso tenha feito sentido aí do outro lado. E aí, como eu disse, quando a gente está fazendo essa conversa sobre a questão da palavra, é muito comum que se use a etimologia para desenrolar essa conversa.
E qual é, entre aspas, o problema? É que muitas vezes a maneira como é trazida essa etimologia é como se ela fosse um dado certo, dado como certo, um dado concreto. Quando, na verdade, muitas vezes são palavras em que a etimologia é, na verdade, um ponto de dúvida. Não há certeza sobre se aquela explicação etimológica é efetivamente, pode ser concretizada na história, se há documentos que comprovariam isso. Acho que um exemplo clássico é o exemplo do criado mudo, sobre o qual a gente vai falar também por conta da relação dessa propaganda da Etna. Esse aqui? Um criado mudo? Mas a palavra criado mudo, ela se tornou um exemplo porque o Ifarsas foi lá e disse que não encontra em documentos referências que possam dar margem a essa explicação, que é a explicação que é dada inclusive na propaganda da Etna sobre por que não se deveria usar o criado mudo. Então, é importante a gente pensar a questão da etimologia e eu vou deixar aqui alguns perfis, a Lupa, por exemplo, a própria Ifarsas falando sobre a etimologia, para a gente pensar o quanto essa pesquisa ela é falha mesmo, né? Você precisa de uma série de elementos para fazer essa busca e o que esses sites, por exemplo, nos trazem não é suficiente para dizer se é efetivamente aquilo ou não. Ainda é um campo de disputa também. Não há documentos históricos para muitas dessas palavras que comprovem isso. Acho que criado mudo é um bom exemplo. Assim como feito nas coxas também é um outro exemplo que está aí em disputa. Há quem diga que sim, tem a ver com o fato de se fazer as telhas em coxas de pessoas escravizadas, tem gente que vai dizer que não, inclusive em função da proporção. Enfim, a própria palavra mulata também é um ponto de reflexão etimológica. Vem de uma palavra do árabe ou não. Então, observe que a etimologia não resolve tudo. É muito comum que as pessoas queiram ir para o lugar, etimologia, e aí isso resolve. Então, tá demarcado, é isso e acabou. E não necessariamente. É possível que ainda não haja estudos suficientes para dizer que é ou não é 100% isso ou não. E aí a gente volta de novo para essa conversa. Ela deve se pautar exclusivamente na palavra ou na etimologia? Não necessariamente. A gente não pode ignorar o contexto, a gente não pode ignorar o que é o racismo nesse país. Então a definição se é ou não racista não necessariamente vai estar pautada exclusivamente só na palavra, sem considerar o seu contexto de uso, por exemplo, ou só na etimologia, porque não necessariamente está na etimologia a marca do racismo da palavra, entende? Então, observe o quanto isso é complexo e profundo e não se resolve numa propaganda. E aí eu chego no meu terceiro ponto, que é o seguinte. A Etna foi lá e fez uma campanha em 2019 dizendo criado mudo nunca mais. Inclusive hoje, se você digitar na Amazon criado mudo, ele vai te dar lá uma lição de moral, dizendo que você não pode usar a palavra criado mudo, você deveria usar a mesa de cabeceira. A Etna foi lá e fez uma campanha, trouxe várias pessoas negras para um vídeo com uma folha que essas pessoas leriam, e conforme elas estão lá sentadas lendo, do lado de um criado mudo / mesa de cabeceira, vai se contar uma história horrível sobre a escravidão. 1820, os escravos eram colocados ao lado da cama para segurar as coisas. E depois se cria esse móvel e é chamado de criado mudo, porque ele não fala, sei lá. Vai se contar uma história. E quem está lendo essa história são pessoas negras, ao lado do criado mudo. Então, elas são o centro, elas estão lendo essa história e vão dizer se sabem, se conhecem, não conhecem. Depois vai aparecer a tal da hashtag. Tem uma série de falinhas lá da Etna. E aparece lá, criado mudo nunca mais. E aí, veja, nenhum problema, né, em marcas quererem falar sobre isso. Quer dizer, problema sim, mentira, problema. Inclusive, o Gabriel Nascimento vai falar muito sobre o aspecto neoliberal desse elemento do politicamente correto. E esse exemplo, para mim, é um exemplo muito bom. Um exemplo de lógica de compra e venda de produto, sabe? Porque tá se falando sobre isso, a gente não tem essa comprovação etimológica, essa história que eles contam. Não há uma comprovação disso, então é uma possibilidade interpretativa, mas não se sabe se é isso mesmo, ainda hoje. Caso você tenha um estudo que tenha chegado a essa conclusão, em definitivo você me traga aqui embaixo, mas até onde eu sei, até onde eu li nos estudos semiológicos, não é comprovado. E aí a gente perde de vista uma outra coisa. E a violência simbólica colocada para essas pessoas que participaram dessa campanha, que tiveram que ler sobre esse processo de escravidão e o lugar que essas pessoas ocupavam, o tal do criado. Então, essa história, ela é uma história violenta. Comprovado ou não, é uma história violenta, que tem a ver com a escravidão,
E aí você coloca pessoas negras para lerem sobre essa história e para no final das contas chegarem à conclusão de que, nossa, de fato, não é um termo muito legal. É um termo péssimo. A violência simbólica disso, gente, de você colocar as pessoas nessa condição, nessa situação. Ah, mas são atores, Jana. Não importa, mesmo que fossem atores, mesmo que sejam atores. É um absurdo. Então, é muito louco você pensar o quanto essas pautas, todas as pautas de minoria, elas são cooptadas mesmo por uma lógica capitalista, sei lá, né, liberal, dê um nome que quiser. E elas reforçam, então, podem sim reforçar outras violências, como é o caso dessa propaganda, que foi feita em 2019 e ainda está disponível na internet, se você quiser assistir. E aí, dentro disso, eu trago uma outra conversa para você, que é a seguinte: você tá lá falando para as pessoas que elas não podem usar a palavra X ou Y, e de novo, não é porque essa conversa não possa existir, eu acho que você tem que ouvir mais os movimentos negros sobre isso, pronto, é isso que a gente tem que fazer, ouvir mais e mais, e conhecer as pesquisas em torno dessas reflexões, evidente, e pesquisas que são feitas também dentro desses movimentos, é óbvio, mas a gente não pode ignorar que quando, de novo, a conversa fica nesse lugar da palavra, a pessoa tá lá dizendo que não pode usar criado mudo, mas tá lá defendendo a diminuição da maioridade penal, tá lá produzindo ela mesma manchete para jornal chamando de bandido uma pessoa preta de uma comunidade, de uma favela, que foi alvejada por um policial, e ninguém nem quer saber se é ou não é bandido, já chama de bandido, e porque não existe justiça nessa hora. E aí são sempre, claro, um público bastante específico, que evidentemente é negro, que é chamado de praxe de bandido, então já tem a sentença dada, e veja, e nessa hora, cadê a gente fazendo essa reflexão? Então, expandindo esse lugar, de novo, para além da palavra. E aí, uma outra questão que tem a ver, para terminar de maneira um pouco mais positiva, que tem a ver com o uso da palavra e que eu acho interessante, são as ressignificações, né? Esse manual do Lula, essa cartilha do politicamente correto, como ela ficou conhecida, né? E é muito interessante olhar para o verbete negro, porque no manual vai se dizer que se prefere o termo negro ao termo preto para se referir a uma pessoa da comunidade negra. E aí é interessante a gente pensar que, ao 2004 para 2022, o quanto a palavra preto foi sendo ressignificada pelo movimento negro, e hoje as pessoas usam pessoas pretas, e isso não necessariamente tem um tom pejorativo. E, de novo, eu falei não necessariamente, porque depende do contexto e de quem está falando, e em que contexto está falando, né? E como é que aquela comunidade também está lendo aquilo. Então, observe que, de novo, não é a palavra só isolada, mas o quanto elas podem ser ressignificadas. O quanto, então, a palavra preto foi sendo ressignificado, assim como você tem a palavra neguinho. Eu acho que foi até o professor Gabriel Nascimento que trouxe esse exemplo, já não me lembro mais, mas acho que sim. O quanto na Bahia o uso desse termo é ressignificado pela população e, portanto, não é a palavra sozinha, mas a maneira como ela está sendo usada. E que vale também para a gente pensar na comunidade LGBT. Eu fiz uma live com o pessoal da Ododô, com a Vanessa e a Ananda, a gente estava falando sobre isso, eu vou deixar o link da live aqui embaixo também, e justamente do exemplo de bicha na comunidade LGBT, que bicha era um termo usado de maneira pejorativa, mas que ganha outros contornos quando é apropriado pela própria comunidade LGBT, e isso é muito potente. Então observe o quanto também a língua ela vai mudando e vai se transformando, e, portanto, as palavras vão ganhando outras dimensões em contextos variados. Falei demais para dizer que não há uma resposta pronta. É muito comum que as pessoas queiram construir um manual como se esse manual resolvesse as questões. Não resolve. Ele pode promover uma reflexão, mas é preciso atenção em como é que essas discussões estão sendo promovidas. A coisa do criado mudo, por exemplo, mesmo antes da propaganda da Etna, que foi em novembro de 2019, tem um texto que eu vou deixar aqui embaixo que já trazia essa conversa sobre o criado mudo e sobre outras palavras, né? Então, não acho que nasceu necessariamente com a Etna, mas é interessante a gente pensar como é que as coisas vão sendo colocadas, como a etimologia vai sendo colocada como a explicação certa, quando muitas vezes ainda há dúvida sobre se é mesmo aquela origem da palavra ou não. Isso ainda está em disputa, em negociação, em reflexão, ainda está se estudando aquilo. Então, esses elementos todos precisam ser pensados. E, de novo, quando eu falo isso, não é porque não se pode fazer a reflexão no campo da palavra. É evidente que se pode e se deve. Mas entender de que maneira essa conversa está sendo trazida. E o que é que a gente está ignorando? Muitas vezes, quando essa conversa é trazida, nessa conversa se ignoram outros pontos que deveriam fazer parte dessa conversa e que estão sendo ignorados. Não se esqueçam de ler os materiais que estão aqui embaixo sugeridos. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.